Olá turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e hoje nós vamos falar nessa aula sobre desassoreamento dos rios. Muitos rios passaram por um processo de assoreamento a partir do momento que a gente teve aquelas grandes chuvas ali durante o final de abril e o mês de maio de 2024. Para desassorear, o rio teve que passar por um assoreamento. Como assim? O assoreamento, pessoal, para recapitular, é quando eu tenho literalmente a destruição da mata ciliar, eu tenho a destruição das margens deste rio. O que acontece? Os sedimentos, eles acabam indo para o fundo, para o leito do rio, diminuindo sua profundidade. E suas matas ciliares são retiradas e as suas margens passam por erosão. Daí que vem boa parte dos sedimentos, que acabam então causando o alargamento do rio. A questão da correnteza do rio também traz sedimentos de outros locais e acaba então se depositando em outras áreas, fazendo com que a profundidade diminua. Então, desassorear o rio, como vocês estão vendo aí, basicamente, em primeiro lugar, tem que fazer a dragagem dele, ou seja, aumentar a profundidade desse rio. Ali, nessas imagens, vocês estão vendo o rio Paranhana em Três Coroas. Ele está em processo de desassoreamento. Depois que retira-se muito cascalho do leito do rio, tu pode usar o próprio cascalho para remodelar as margens, ou seja, as laterais do rio, e a partir dali criar um local mais resistente à própria força da água. Além disso, recupera então essa margem e depois melhora o solo e planta-se mata nativa. Por que plantar mata nativa? Porque vai crescer então uma vegetação que é originária do local. Essa vegetação, com suas raízes, vão proteger as margens do rio. Isso que a gente chama ela de mata ciliar. Por quê? Assim como os cílios dos olhos, que nos protegem da poeira, por exemplo, a mata ciliar existe para proteger as margens do rio. Pois sem ela, o processo de assoreamento é mais fácil de ocorrer. Vocês podem ver aí, numa área onde essa mata resistiu, que não tem tanta alteração no leito do rio como a gente viu nos outros vídeos mostrados aqui. Ainda tem muito cascalho ali no rio Paranhana a ser retirado para então melhorar essa fluidez dessa água, porque se porventura acontecer outro alagamento, o que vai acontecer? A água vai sair com mais facilidade, por isso tem que desassorear o rio. Agora vocês vão ver como anteriormente estava o rio Paranhana quando ele estava bastante assoreado antes de começar o processo de desassoreamento. Vejam que a correnteza, a força da água, destruiu boa parte das margens do rio e dessa forma o sedimento que estava ali na margem do rio acabou caindo dentro dele, diminuindo então a sua profundidade, contribuindo então para o assoreamento. O que deve ser evitado muito para que não ocorra novos assoreamentos? Primeiramente, rever a ocupação das margens do rio, recuperar as suas margens e plantar bastante vegetação, porque a vegetação, pessoal, tem uma função enorme em proteger as margens. E, por fim, e deixar bem claro, desassorear o rio é tirar os sedimentos que estão ali no leito, é fazer a dragagem, é aumentar a sua profundidade. E esses próprios sedimentos, que no caso do rio Paranhana são inúmeros blocos de cascalho, eles mesmos podem ser utilizados para a revitalização, para a recuperação dessas margens. Certo, galera? Se inscreve no canal, um forte abraço e até a próxima.